E então, vamos ao nosso estudo de hoje. Jesus se revela. Nós sabemos que para conhecer Deus, Deus é tão grande, tão maravilhoso. Nós não podemos conhecê-lo através de estudos, do microscópio, do telescópio, da tecnologia, da inquirição entre as coisas da natureza, se bem que a natureza mostra a glória de Deus. Mas a revelação de Deus é somente através do próprio Deus. Ele se revela a nós, Ele fala conosco, Ele fala no nosso espírito, Ele se revela através da sua palavra. Palavra que nos mostra quem Deus é e os seus planos para nós. E vamos ver como Jesus se revelou aos seus discípulos. Ele já tinha estado com os discípulos durante 3 anos e meio, pregando, ensinando, entrando nas sinagogas, curando enfermos, abrindo os olhos aos cegos, ressuscitando mortos. E os discípulos estavam ali acompanhando tudo. Estavam ouvindo as parábolas do Senhor, estavam aprendendo com Jesus, mas não conheceram Jesus quando Ele ressuscitou. Eles não esperavam, eles não podiam crer que Jesus ressuscitaria. Eles o viram na cruz, eles o viram com seu rosto desfigurado, eles o viram retalhado pelas chicotadas, os azorragues, os escorpiões, aqueles chicotes com pontinha de metal que deixava a carne viva. Eles o viram pregado na cruz. Suas mãos perfuradas pelo cravo e os seus pés. Eles não podiam acreditar, porque viram seu corpo ser tirado da cruz, ser lavado, ser envolto em lençóis de linho fino, ser depositado num túmulo novo de José de Arimateia. Eles não podiam acreditar que depois de 3 dias no túmulo, em que eles choravam tanto, o Senhor ressuscitaria. E então, um dia, Jesus ressurreto, Ele aparece a Maria, aparece às mulheres, aparece aos discípulos, e vamos ver como Jesus se revela ressurreto, redivivo aos seus discípulos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24 e vamos ler do 25 ao 31. Diz assim: E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Bem, vamos ver Jesus caminhando com estes discípulos, Cleopas e um outro que a Bíblia não nos diz o seu nome, indo pelo caminho de Emaús. Eu tive o privilégio de andar um pouquinho por este caminho de Emaús, de estar ali no Yad Hashmona, onde temos um museu da Bíblia, podemos dizer, onde nós temos o jardim bíblico, explicações sobre a palavra de Deus de uma maneira tão linda. E ali passa o caminho de Emaús. Por ali os discípulos passaram conversando com Jesus e não podiam acreditar que fosse o seu mestre. Não podiam crer que aquele Jesus morto, desfigurado, colocado no túmulo, era aquele homem tão belo ali do seu lado, falando coisas de uma maneira tão tremenda. Jesus vai andando com eles e pergunta: por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? Eles disseram: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? Quais? Disse Jesus. Ora, a respeito de Jesus de Nazaré, um homem bom, um homem santo, nós acreditávamos que ele ia livrar Israel, que ele seria rei de Israel, mas hoje é o 3º dia que ele está no túmulo. Ele foi crucificado, eles o mataram. É verdade, eles disseram que algumas mulheres nos disseram que ele ressuscitou, que elas o viram, mas... E então Jesus disse: ó nécios
e tardos de coração para acreditar em tudo que as Escrituras dizem. Como vocês demoram a crer, como vocês têm dificuldade para ver a glória de Deus, para crer no que Deus faz. E a Bíblia nos diz que Jesus, começando por Moisés, começando pelo Pentateuco, começando por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros escritos por Moisés, e vindo pelos profetas, os últimos livros do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jesus, passando pelos profetas, lhes expôs o que as Escrituras dizem do Messias, incluindo os Salmos. E o coração deles ardia, mas não tinham ainda compreensão de que aquele ardor dentro deles era o Espírito Santo agindo. Quem sabe você tem assistido aos programas da Rede Super? Quem sabe você tem ouvido a palavra de Deus, seu coração arde, você sente algo diferente, você sente uma presença, a presença de Deus, você sente paz, você sente algo maravilhoso, mas ainda não teve a revelação de Jesus. Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos. O verso 28 nos diz: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Ai, que cena tremenda! Jesus ressurreto, aparece aqueles dois discípulos, vai andando com eles, caminhando com eles, e eles não reconhecem que é Jesus. E então, o dia está declinando, a noite está chegando, e eles dizem: fica conosco, porque estava tão gostoso ouvi-lo falar, estava tão boa aquela presença, não queriam que ele fosse embora, fica conosco. E ele entrou. Sempre que Jesus é convidado a entrar numa casa, ele aceita o convite. Você já o convidou? Ele já está aí com você? E Jesus entrou. E puseram a mesa, e serviram pão, serviram a ceia, e o jantar deles é pão, um caldo com carne, e Jesus sentou à mesa. E quando ele pegou o pão, deu graças e partiu. Abriram os olhos deles. Eles viram que era Jesus, reconheceram que era o Senhor. É Jesus, é Jesus, é Ele. Por que o reconheceram? No partir do pão. Porque ali estavam as mãos do Senhor, os sinais dos cravos. Eles viram as mãos que partiram o pão. É o Senhor, é o Senhor. E no momento que o reconheceram, Jesus desapareceu. Ele precisava se revelar a outros. Ele deixar ali a semente da sua revelação. E quem tem a revelação de Jesus não fica com essa revelação só para si, mas leva pelo mundo, leva para todos. Aqueles dois discípulos nunca mais seriam os mesmos. Receberam a revelação do Senhor, viram o Rei, viram o Senhor ressurreto, viram os sinais dos cravos em suas mãos. Não eram as feridas, eram sinais. Sabemos que feridas nas nossas vidas, quando nós temos Cristo em nosso interior, quando nós vivemos a vontade de Deus, deixam de ser feridas e tornam-se apenas sinais. Sinais. Sinais do Senhor. Sinais que não trazem dor, sinais que manifestam a glória de Deus. Jesus se revelou a eles: sou eu. Eu sou Jesus, eu ressuscitei, eu estou aqui com vocês, sou eu. E então eles se alegraram. A revelação do Senhor traz alegria.
Quando vemos Deus, quando vemos Jesus conosco, Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando cremos, quando temos a revelação do Senhor, não há espaço para desespero, não há espaço para tristeza, para depressão, para angústia, porque a paz, a alegria de Sua presença nos enchem e transbordam de nós. Você quer experimentar esta paz? Então feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo, Senhor, reconheço que tenho vivido longe de Ti. Reconheço que a minha vida necessita ser mudada. Preciso da Tua revelação. Fala-me, Senhor. Revela-te de forma tão tremenda ao meu coração. Reconheço que sou um pecador e te peço perdão dos meus pecados. Entra na minha vida, transforma-me, lava-me, dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para viver para Ti, para cumprir o Teu propósito enquanto viver. Recebe-me e usa-me, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.